Theodore Robert Bundy, mais conhecido como Ted Bundy, foi um assassino em série americano que sequestrou, estuprou e matou várias mulheres jovens, na década de 1970 e possivelmente antes. Após quase uma década de negação, antes de sua execução em 1989, ele confessou 30 homicídios em 7 estados, de 1974 a 1978. O número total de vítimas é desconhecido. Bundy era considerado um homem bonito e carismático, traços que ele utilizava para conquistar a confiança de suas vítimas e da sociedade. Bundy se aproximava de suas vítimas em locais públicos, fingindo lesão ou incapacidade, ou fingindo ser uma figura de autoridade, antes de atacá-las e deixá-las inconscientes, e as levava a locais reclusos para estuprá-las e depois matá-las. Às vezes, ele retornava à cena dos crimes, ajeitando o local e tendo relações íntimas com os cadáveres em decomposição, até a fase de putrefação ou outros acontecimentos, como animais selvagens mexendo nos corpos que o impedisse de continuar. Ele decapitou ao menos 12 vítimas e manteve algumas das cabeças em seu apartamento como lembranças. Em algumas ocasiões, ele invadiu a casa de suas vítimas à noite e as espancava enquanto dormiam. Asseado, agradável, charmoso e eloquente, possuía formação universitária. Era extremamente inteligente e tinha grande poder de atração sobre as mulheres. Era bom moço, bem-sucedido, as mulheres o achavam muito atraente, o que explica que várias vítimas tenham entrado em seu carro sem conhecê-lo, antes dele sequestrá-las e matá-las. Ted foi criado pelos avós que se passavam por seus pais adotivos. Sua mãe, Eleanor Louise Cowell, era apresentada como se fosse sua irmã, o que só mudou quando esta encontrou o homem que se tornaria o padrasto de Ted e que lhe daria o sobrenome, Bundy. Sua infância na casa dos avós também teria tido outro problema. Ele convivia com as explosões de violência do avô, que muitas vezes agredia a avó. Durante o ensino médio, ele teria sido investigado por roubo 2 vezes e, quando adulto, chegou a trabalhar numa linha telefônica de prevenção ao suicídio e no Comitê Anticrime de Seattle, no qual um dos projetos envolvia a prevenção ao estupro. Ele também teria tido uma namorada por um longo tempo, chamada Elizabeth Kopfer. Tina, a filha de Elizabeth, teria sido tratada como filha por Ted. Em 1974, meninas começaram a desaparecer dos campos universitários nos estados de Washington e Oregon, região vizinha à casa de Bundy. No outono daquele ano, o jovem resolveu começar a estudar direito na Universidade de Utah. E não por coincidência, diversas estudantes de lá foram sequestradas, abusadas e mortas. Um dos ataques ocorreu contra Carol Dahonte, que felizmente conseguiu escapar e contatar a polícia. A estudante deu às autoridades uma descrição do homem, do Volkswagen, que ele dirigia, e uma amostra de seu sangue, que ficou em sua jaqueta durante luta corporal. Poucas horas após o ataque de Dahonte, Debbie Kent, de 17 anos, desapareceu. Nessa época, pedestres descobriram um cemitério de ossos em uma floresta de Washington, e após análises, foi constatado que os corpos pertenciam a mulheres desaparecidas em Washington e Utah. Uma vez que ele atraía suas vítimas para a porta do carro, muitas vezes dizendo precisar de ajuda para carregar compras, ao aparecer com uma muleta ou o braço engessado. Ted batia nas vítimas e levava-as embora para reservadamente desfrutar de suas mortes. Ele preferia matar mulheres jovens e brancas. Uma de suas vítimas, no entanto, tinha apenas 12 anos de idade, com cabelos longos e lisos repartidos ao meio. O modus operandi de Bundy evoluiu em organização e sofisticação ao longo do tempo, como é típico dos assassinos em série. De acordo com especialistas do FBI, logo no início, consistiam na invasão de uma casa durante a noite, seguida de um ataque violento enquanto a vítima dormia. À medida que sua metodologia evoluiu, Bundy tornou-se progressivamente mais organizado em sua escolha de vítimas e cenas de crime. Uma vez perto ou dentro do seu carro, a vítima era dominada, espancada e algemada antes de ser abusada e estrangulada. Ele admitiu ter mantido alguns corpos em seu apartamento por um período antes de descartá-los,
tendo chegado a decepar a cabeça de 12 desses corpos com uma serra. No caso de Donna Manson, por exemplo, Ted teria utilizado a lareira de sua ex-namorada para incinerar a cabeça decepada. Quando os corpos não eram guardados, eram levados para locais pré-selecionados, muitas vezes a uma distância considerável de onde havia sequestrado as vítimas. No local de desova do corpo, Ted removia e queimava as roupas das vítimas. Ele também cometia necrofilia, voltando aos corpos para vestir, maquiar, pintar as unhas e até tirar fotos. Ted admitiu que tinha um apetite insaciável por pornografia violenta. Em 1974, ele foi preso por um oficial de trânsito, quando tentou fugir de um procedimento padrão. Alcançado, os oficiais encontraram algemas, um picador de gelo, um pé de cabra, uma meia calça com buracos para os olhos e outros itens questionáveis em seu carro. Ted foi preso por suspeita de roubo, mas depois acabou acusado e condenado pela tentativa do sequestro de Carol e teria sido julgado pela morte de Karen Campbell, se não tivesse conseguido fugir da prisão em dezembro de 1977, depois de 2 tentativas anteriores falharem. Em fevereiro de 1978, uma semana depois de ter assassinado Kimberly Leite, de 12 anos, ele foi parado pela polícia em Pensacola. Como dirigia um carro roubado, acabou preso. A polícia que o procurava então ouviu diversas testemunhas e encontrou evidências físicas que o ligavam a 3 assassinatos. Dentre elas, um molde feito a partir das marcas de mordidas encontradas no corpo de uma das vítimas. No caso de Kimberly, também foram encontradas fibras da roupa de Ted na cena do crime. Ted defendeu-se em julgamentos em Utah, Colorado e Flórida, enquanto a polícia tentava reunir o rastro de jovens mortas que conduzisse até ele. Durante seus vários julgamentos, um Ted Bundy muito seguro de si se defendeu, recebendo elogios e uma legião de admiradores. Depois de várias apelações, Bundy foi eletrocutado pelo estado da Flórida em 1989. Para sua última refeição, ele pediu bife, ovos, pão e café, mas recusou, porque não estava com fome. Suas últimas palavras foram: Jim e Fred, eu gostaria que vocês dessem meu amor à minha família e amigos. Jim Coleman era um de seus advogados, e Fred Lawrence era o ministro metodista que rezara com Bundy durante a noite. Queremos acreditar que conseguimos identificar pessoas perigosas, mas o mais aterrador é que não podemos. As pessoas não se dão conta de que convivem com assassinos em potencial. Esse alerta não foi feito por um policial ou qualquer outra autoridade, mas por um dos assassinos em série mais letais da história dos Estados Unidos. A onda de assassinatos foi parar nas manchetes em uma época em que o termo assassino em série havia acabado de ser cunhado. Sua selvageria cruzou o tempo e o espaço. Começou nos estados do Oregon e Washington, no nordeste dos Estados Unidos, passou por Utah, Idaho e Colorado, até chegar à Flórida, onde cometeu seus últimos crimes e foi finalmente detido, julgado, condenado e executado. As buscas por ele duraram 4 anos, durante os quais a polícia teve de admitir o fracasso de tê-lo deixado escapar em 2 ocasiões. Esta capacidade de Bundy de atrair suas vítimas é melhor compreendida a partir de uma pesquisa sobre assassinos em série feita em 2005 pela Unidade de Análise de Conduta do FBI, que concluiu que estes criminosos não têm aparência de monstro e, com frequência, têm famílias e lares, empregos e aparentam ser membros normais da comunidade. Ellen Morrison, psiquiatra forense, que entrevistou dezenas de assassinos em série ao longo de sua carreira, chegou a esta mesma conclusão e disse: no livro Minha Vida entre Assassinos em Série, ela escreveu: nunca sei bem com quem estou lidando. São tão amistosos, amáveis e solícitos. Quando começamos a trabalhar, são encantadores, tão carismáticos quanto os atores Cary Grant ou George Clooney. Hoje espero que vocês tenham gostado, deixem o like, se inscrevam no canal, deixem os comentários e até a próxima!